Queridos, quem traria a mensagem nesta noite, o pastor Lucas, e vocês devem ter percebido que ele estava conosco aqui até o momento, e ele estava no esforço, porque desde o meio da tarde ele não vinha passando bem, e mesmo assim falou que ia tentar pregar. No entanto, queridos, ele agora, durante o culto, piorou um pouquinho o seu estado de saúde, e por causa disso ele precisou ir ao médico. Alguns irmãos já o socorreram, já estão o encaminhando aí para aquilo que ele precisar ser atendido. A nós, então, cabe orarmos por ele, mas também ouvirmos a palavra do Senhor, ainda que a gente tenha feito a escala e na escala dissesse que era o pastor Lucas, o Senhor estava dizendo que era o pastor Tiago. Então, ouviremos o pastor Tiago. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, agradecemos o Senhor porque é o Senhor que nos conduz, é o teu governo que nunca foge da realidade, é o Senhor que permanece no controle de tudo que existe. E é exatamente por isso, Deus, que nós clamamos para que a tua mão poderosa, o governo do Senhor, da tua bondade, se estenda nesse momento em especial sobre a vida do pastor Lucas, cuidando da sua saúde, trazendo cura, pronto restabelecimento da sua saúde, Deus, e que ele, desde agora, já comece a experimentar de uma melhora. Clamamos, Deus, pelos médicos que o atenderão, Deus, que o Senhor derrame de graça sobre a vida deles. E a nós que aqui permanecemos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que nós sejamos verdadeiramente impactados, mexidos, transformados pela palavra do Senhor que fala aos nossos corações. Age na nossa vida, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E assim, de sopetão, eu não teria como continuar em 1 João, Mas ainda assim, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, eu quero ler com os irmãos do versículo 24 ao versículo 29. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no 1º capítulo. Nós vamos ler, queridos, do versículo 24 ao versículo 29, onde a palavra do Senhor nos diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Deixa eu te perguntar, em algum momento da sua vida, você já se sentiu incapacitado? Não precisa responder em voz alta, mas pensa aí, começa a lembrar de alguns momentos de lutas, em que você olhou para as circunstâncias à sua volta e se sentiu completamente incapaz. Alguns momentos na nossa vida, queridos, nós somos tomados por esse sentimento, essa sensação que nós estamos incapacitados de resolver o problema que se aparece diante de nós, seja uma enfermidade ou então por não possuirmos recursos suficientes para resolver o problema, ou então, quem sabe, por passar por um período de intenso sofrimento. Talvez seja essa, queridos, uma das piores sensações da vida, irmãos.
Você consegue identificar o problema, você sabe o que está errado, mas você não sabe resolver o problema. Você sabe que não consegue resolver aquele problema. E é em situações como essas, queridos, a melhor coisa que pode nos acontecer é encontrar alguém que possa nos ajudar a resolver esse problema, não é verdade? Ou quem sabe alguém que resolva o problema para nós. Um problema que nós não daríamos conta, mas encontramos alguém que dá conta, alguém que pode resolver esse problema por nós. E o texto que nós lemos, queridos, nos fala sobre isso. Sobre a nossa imensa dificuldade, a nossa imensa incapacidade de lidarmos com situações normais na nossa vida. Situações normais, mas que nós nos percebemos incapazes. E é justamente por nos sentirmos incapazes, queridos, por nos sentirmos insuficientes diante daquele problema, que nós precisamos da perseverante presença de Cristo em nós. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta noite. Se você reparou bem na liturgia, o tempo todo nós estávamos falando sobre o temor, o medo, sobre as dificuldades da vida e o fato de que nós encontramos resposta para esses nossos temores, para essas lutas em Deus, no Senhor. E Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, queridos, para quem a igreja de Colossos, para que a igreja de Colossos fosse fortalecida, mas que estivesse fortalecida, estando convicta de quem Jesus é. Paulo escreve essa carta, irmãos, para demonstrar o quanto Jesus é exaltado, para demonstrar a sublimidade e a supremacia da pessoa e da obra de Cristo. Então o texto que nós lemos é justamente para que nós possamos entender quem Jesus é, na sua majestade, na sua doçura, na sua gloriosa graça. Ainda que alguém pudesse pensar, mas pastor, ele está falando dos sofrimentos que ele tem, ele está falando do seu ministério, ele está falando das bênçãos que a igreja recebe. Como é que pode ser que Paulo estivesse exaltando a pessoa e a obra de Cristo nisso que ele escreve? Queridos, Paulo exalta a pessoa e a obra de Cristo nesse texto, queridos, quando ele estabelece que Jesus é quem está por trás, é Jesus quem está por dentro, por cima, no centro de todas essas coisas. Todas essas coisas, irmãos, são resultado de uma união maravilhosa, de uma união sublime, espiritual, mística que nós temos como povo de Deus, como igreja, com o Senhor Jesus. Nós estamos, queridos, unidos espiritualmente a Jesus. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, queridos, nós estamos, uma das coisas que nós celebramos é esta união indissociável com o Senhor Jesus, união essa que não pode se desfazer. Nós estamos unidos espiritualmente a Jesus. Jesus habita em nós. E tudo o que o apóstolo Paulo apresenta aqui, irmãos, é vivido por causa da nossa união com Cristo. Jesus habita em nós. Quando nós dizemos que Cristo está presente e essa presença é perseverante, queridos, nós não estamos falando de uma realidade meramente simbólica. Nós não estamos usando uma metáfora, queridos, ou então exagerando uma verdade. Não, de forma alguma. Jesus está presente porque Ele habita em nós, Ele vive em nós. Isso quer dizer, queridos, que nós estamos tão vinculados à pessoa de Cristo, que nada, nem ninguém, seria capaz de nos desgrudar de Jesus.
No momento em que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então o Espírito Santo, o Espírito de Cristo vem habitar em nós, e é exatamente por isso que Paulo está exaltando a sublimidade de Cristo nesse texto, irmãos. Porque ele está dizendo que, em última instância, todo sofrimento, toda a proclamação da igreja, toda a nossa esperança, toda a nossa maturidade está em Cristo. E se Jesus de fato habita em nós, então nós podemos provar de todas essas coisas, queridos. Por isso, em primeiro lugar, se você algum dia já se sentiu incapaz em meio a um intenso sofrimento, então saiba que a presença de Cristo nos fortalece em meio ao sofrimento. A presença de Cristo nos fortalece em meio ao sofrimento. Olha o que o apóstolo Paulo fala no início do versículo 24: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Queridos, sejamos honestos. Não parece um pouco forçado ouvir alguém dizer que se alegra, que se regozija nos seus sofrimentos? Não parece que Paulo está exagerando, irmãos? Afinal, será que é possível se alegrar em meio aos sofrimentos? A Bíblia nos diz que sim. A Bíblia nos diz que é possível provar de alegria, mesmo em meio a intensos sofrimentos. No entanto, queridos, nós precisamos perceber qual é o motivo pelo qual Paulo está sofrendo aqui, irmãos. O sofrimento de Paulo tinha um motivo muito significativo, queridos. Paulo deixa claro: eu estou sofrendo por vocês. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Muito provavelmente, queridos, o motivo pelo qual nós não conseguimos nos alegrar em meio ao sofrimento, queridos, é porque não temos sofrido pelos motivos certos. Como assim, pastor? Existe um motivo certo para sofrer? Irmãos, vamos avaliar aí o nosso coração? Você não precisa se pronunciar em voz alta, mas sonde seu coração, a sua mente. Quais são os motivos pelos quais nós sofremos normalmente? Por que eu e você normalmente sofremos? Nós sofremos por causa de enfermidades, não é verdade? Sejam as nossas próprias enfermidades, ou então enfermidades de familiares ou amigos. Nós sofremos por causa dos nossos relacionamentos, estejam eles rompidos, ou então relacionamentos que são pelo menos problemáticos. Nós sofremos por causa do desemprego. Eu tenho certeza que alguns dos nossos irmãos têm passado por um longo período de desemprego. Nós sofremos por causa das nossas dificuldades financeiras, não é verdade? Mas, queridos, será que aqueles que não creem em Jesus também não sofrem com todas essas coisas? Claro que sofrem. Também sofrem com enfermidades, sejam próprias ou na família, entre os amigos, também sofrem por causa de relacionamentos, eles também sofrem por causa do desemprego, por dificuldades financeiras. Todos esses sofrimentos, queridos, não são exclusivos dos crentes. Todos sofrem por causa destas coisas, e esses sofrimentos não são menores. É evidente que eles não são menos intensos, porque eles são vividos por todos. No entanto, queridos, esses não são os sofrimentos que o apóstolo Paulo relata nesse texto. O sofrimento que Paulo relata nesse texto, irmãos, é o sofrimento que todos nós deveríamos experimentar como cristãos. Todos nós deveríamos sofrer, e se nós não estamos sofrendo com isso, então nós precisamos sofrer com isso. Queridos, Paulo sofre por causa
da igreja. Paulo sofre a favor da igreja, Paulo sofre por causa do dono da igreja. Paulo sofre, queridos, por causa daqueles que precisam ser alcançados pela igreja. Paulo sofre porque ele ama aqueles que já são igreja. Queridos, prestem muita atenção nesse texto. O texto não está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, que por isso Paulo ou qualquer outra pessoa tem que completar o sacrifício de Cristo. Paulo não está dizendo que nós precisamos sofrer para completar o sacrifício. Não, o que Paulo está nos dizendo, queridos, é que mesmo que o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário esteja terminado, Jesus ainda sente o sofrimento do seu corpo, que é a igreja. Jesus sente o sofrimento da igreja quando ela permanece firme na fé, mesmo diante das oposições. Jesus sente o sofrimento da igreja ao pregar o evangelho, ao viver de modo digno do evangelho. Se Jesus ainda estivesse no mundo, queridos, ele ainda estaria suportando esses sofrimentos. Mas como sou eu que estou aqui, queridos, então Jesus sofre comigo. Como é você que está aqui, então Jesus sofre com você. Cristo habita em nós, queridos, e é por isso que Ele sofre conosco, quando nós sofremos por aqueles que ainda precisam ser alcançados. Cristo habita em nós, e Ele sofre conosco quando nós sofremos em favor daqueles que já são parte da igreja. E é por isso, queridos, que é possível se alegrar no sofrimento. Paulo não se alegrava por causa dos sofrimentos, mas em meio ao sofrimento, ele podia se regozijar, ele podia se alegrar. Eu não estou dizendo que Jesus não está conosco quando nós enfrentamos outros variados sofrimentos na vida. É evidente que Jesus está conosco, queridos. É evidente que Jesus está conosco quando nós suportamos as enfermidades, quando nós passamos pelas lutas, pelo luto, pelas dores. É evidente que Ele nos fortalece quando nós passamos por todas essas coisas. No entanto, queridos, não é isso que esse texto especificamente está nos dizendo. Esse texto nos diz que quando nós sofremos pelas coisas que valem a pena sofrer, nós podemos nos alegrar, porque Jesus sofre conosco. Irmãos, está na hora de nós fazermos o nosso sofrimento valer a pena. O sofrimento, querido, se você já viveu pelo menos aí 13 anos de idade, você já deve ter percebido que o sofrimento é inevitável. Não é verdade? Todos nós já passamos por algum tipo de sofrimento. E se não passou, me ensina. Todos nós já passamos por sofrimento. Todos nós sofremos com as lutas da vida. Mas, queridos, se o sofrimento é inevitável, então será que não está na hora de sofrermos por algo que realmente valha a pena? A perseverante presença de Cristo nos fortalece em meio aos sofrimentos, queridos. Em segundo lugar, queridos, se você já se sentiu incapaz em meio aos sofrimentos, lembre-se, Jesus te fortalece em meio aos sofrimentos, mas já aconteceu de você se sentir incapaz para proclamar o Evangelho? Diante de alguém que você amava ou ama, diante de alguém com quem você se importa, alguém que você almeja ver rendido aos pés de Jesus, por acaso você já se sentiu, já percebeu-se incapaz para proclamar o Evangelho a alguém? Sim. Então saiba que a presença de Cristo é o que nos move à proclamação do Evangelho.
O sofrimento de Paulo, queridos, não era um sofrimento sem significado, não era um sofrimento sem sentido, irmãos. Paulo sofria por causa da igreja de Jesus. Ele sofria por causa da pregação do Evangelho. É por isso que ele diz no versículo 25 que ele se tornou ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Irmãos, Paulo tinha plena consciência que ele havia se tornado ministro por causa da ordem, da organização de Deus para o seu corpo, para a igreja. Paulo não era um aventureiro, ele não era alguém que não tinha nada melhor para fazer, e por causa disso, então, ele se tornou um apóstolo, ele se tornou um pregador. E essa consciência, queridos, precisa tomar conta do nosso coração e da nossa mente, irmãos. O ministério não é algo que nós fazemos porque nós não temos nada melhor para fazer. O ministério não é algo que nós desempenhamos porque estamos entediados com a vida e não tinha nada para fazer mesmo, então vamos lá. Ministério não é algo que nós fazemos quando dá vontade de fazer, irmãos. Ministério é a firme convicção de que é Deus quem nos chama como igreja para a proclamação da palavra. Percebeu? Deus nos chama como igreja para a proclamação do Evangelho. Todo o ministério da igreja, todo o ministério dos membros da igreja, queridos, está absolutamente vinculado à pregação da palavra. Tudo aquilo que nós fazemos como igreja precisa nos conduzir ao ministério da pregação da palavra. A proclamação do Evangelho não é apenas um evento ou uma programação especial, queridos. Quando nós vamos para a rua para evangelizar, por exemplo, fazer isso é muito bom. Mas, na verdade, tudo o que nós fazemos como igreja precisa nos conduzir para a proclamação do Evangelho. Essa é a plena consciência do ministério que Paulo recebeu de Deus. E é um ministério que a igreja recebeu de Deus, é entender que recebeu uma ordem da parte do Deus Todo-Poderoso e que não tem a mínima condição de sequer pensar em desobedecer essa ordem. Preste bem atenção. Paulo tinha consciência de que Cristo habitava nele. Ele tinha consciência da perseverante presença de Cristo, e a consciência da presença de Cristo, queridos, o fazia obedecer a Deus em tudo, principalmente no cumprimento do ministério da pregação da palavra. Jesus habita em nós, irmãos. Ele está presente em nós, e é exatamente a perseverante presença de Cristo que nos move para a proclamação do Evangelho. Mas, em terceiro lugar, você já se sentiu incapaz ao pensar na vida após a morte? Às vezes nós nos sentimos incapazes em meio ao sofrimento, às vezes nós nos sentimos incapazes para proclamarmos o Evangelho, mas existe um momento, queridos, em que nós começamos a refletir sobre aquilo que vem depois. E quando nós começamos a pensar nisso e começamos a pensar no fato de que um dia nós nos apresentaremos diante do Deus que é santo, que é justo e que é reto em todas as suas ações, em todos os seus pensamentos, então é bastante provável que em algum momento nós nos sintamos incapazes ao pensar na vida após a morte. Se isso acontece com você, então esteja convicto que a presença de Cristo nos faz esperar a glória prometida. Agora, queridos, Paulo vai nos falar qual é essa palavra que ele recebeu a ordem de anunciar. No versículo 26, ele vai se referir a essa palavra como sendo o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos.
Na igreja de Colossos, irmãos, existiam alguns falsos mestres infiltrados que diziam que existia um mistério, uma experiência mística, e que os únicos que podiam experimentar desse mistério eram aqueles que estivessem num patamar mais elevado de espiritualidade. Sabe, aqueles que eles não andam, mas eles flutuam, né? Aqueles que pensam que eles estão em lugares mais próximos de Deus, porque tiveram experiências diferentes com Deus. Esses místicos, esses falsos mestres, eles diziam que quem quisesse estar mais próximo de Deus precisava ter aí uma espiritualidade assim mais mística, e só os mais especiais dos especiais podiam experimentar dessas grandes coisas. Paulo destrói o argumento desses falsos mestres, dizendo: o mistério não está mais escondido, o mistério não está mais oculto, ele esteve encoberto, ele esteve escondido durante séculos, mas agora Deus quis tornar esse mistério conhecido aos seus santos. Mas que mistério é esse? Do que Paulo está falando? Queridos, Paulo está falando do Senhor Jesus. Paulo está falando de Cristo, que durante séculos esteve escondido na lei do Antigo Testamento, escondido nos sacrifícios, oculto no tabernáculo, no templo, escondido na mensagem dos profetas, mas agora, queridos, Cristo se manifestou aos seus santos, Jesus se tornou visível, se tornou compreensível aos seus santos. E mais que isso, queridos, antes, no Antigo Testamento, a possibilidade de conhecer o Messias prometido estava completamente restrita ao povo de Deus, aos judeus. Mas a partir do Novo Testamento, da nova aliança, Deus quis fazer com que os gentios, os não-judeus, também conhecessem a riqueza da glória deste mistério. E este é o mistério revelado em Cristo. Em Jesus, nós temos acesso à salvação. É por isso, queridos, que no fim do versículo 27, Paulo diz: Cristo em vocês é a esperança da glória. Cristo habita em nós, queridos, e essa é a riqueza da glória desse mistério. É porque Jesus habita em nós que a nossa salvação, que a glória está garantida, irmãos. Se nós temos certeza que seremos salvos, que nós vamos experimentar a riqueza da glória, é porque nossa esperança não está na nossa religiosidade, a nossa esperança não está nos nossos erros ou acertos, a nossa esperança não está embasada nas nossas capacidades, na nossa inteligência ou na nossa força. Não existe nada melhor, queridos, do que nos sentirmos incapazes com relação à vida após a morte, irmãos. Porque nós somos mesmos incapazes com relação à vida após a morte. Não existe nenhuma esperança em nossas virtudes, não existe nenhuma esperança nos nossos méritos, na nossa eficiência, nas nossas boas obras. A nossa esperança está no fato de que Cristo habita em nós. Essa é a esperança de que nós seremos glorificados. É por isso, queridos, que nós podemos ter certeza da salvação, porque Cristo habita em nós. E Ele é a esperança de que nós seremos glorificados. Ainda que o medo da morte nos assalte, a presença de Cristo em nós é a esperança da glória. Mas em último lugar, você já se sentiu incapaz, insuficiente no seu crescimento rumo à maturidade cristã? Talvez você já tenha se sentido incapaz em meio ao sofrimento, incapaz para proclamar o evangelho a alguém, incapaz ao pensar naquilo que vem depois da morte.
Mas eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, olhamos para a nossa vida, para a nossa experiência, para tudo aquilo que temos experimentado da parte de Deus e nos sentimos insuficientes a respeito do nosso crescimento rumo à maturidade cristã. Isso já aconteceu com você? Sim. Então lembre-se que a presença de Cristo nos conduz à maturidade. O fato de Cristo habitar em nós também vai nos conduzir à maturidade, queridos. Paulo diz que esse mistério, Jesus em nós, que se manifestou, é quem nós anunciamos. Mas esse mistério não é destinado a um número exclusivo de pessoas, um número de pessoas assim que tem uma disposição espiritual mais elevada, que tem uma aura especial. Não. Olha o que Paulo nos diz no versículo 28. Este Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. O objetivo de Paulo ao pregar o Evangelho é apresentar cada pessoa perfeita, toda pessoa perfeita. No entanto, queridos, perfeição para nós nós não podemos considerar que perfeição seja a ausência de falhas. Não é porque nós somos perfeitos que nós não temos falhas. A palavra que o apóstolo Paulo usa para perfeito aqui, queridos, é uma palavra que também pode ser traduzida por completo. Essa palavrinha, queridos, é uma palavra que os gregos utilizavam para dizer que algo havia cumprido o seu propósito. Completo, perfeito. Ser perfeito para nós, irmãos, é um estágio de maturidade espiritual que nos faz cumprir o propósito estabelecido por Deus nas nossas vidas. Mas isso não é o estágio apenas para aqueles poucos iluminados, como os falsos mestres de Colossos diziam. Não. Paulo diz que esse estágio de maturidade na fé é o objetivo de todo homem, de cada pessoa. Todos nós, como cristãos, queridos, precisamos alcançar esse estágio de maturidade, irmãos, um estágio onde nós estamos cumprindo fielmente o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de servir, o propósito de lutar contra o pecado, o propósito de abençoar outras pessoas, o propósito de viver um relacionamento íntimo, mais profundo com o Senhor. Isso é maturidade, queridos. E no versículo 29, o apóstolo Paulo ainda nos diz que é justamente para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Irmãos, Paulo tinha plena consciência de que o seu objetivo de vida, o seu ministério, tinha que levar outras pessoas à maturidade cristã. E o seu maior esforço estava em continuar a pregar, continuar a ensinar, continuar a advertir, até que as suas ovelhas atingissem essa maturidade espiritual. Mas perceba, queridos, que Paulo tinha consciência que ele não dava conta de fazer isso sozinho. Ele contava com um poder que operava eficazmente, eficientemente nele. É o poder da presença de Jesus em Paulo que o capacitava para o ministério. E o poder de Jesus, queridos, operando na vida de Paulo, era tão intenso que conduzia outras pessoas à maturidade, conduzia outras pessoas à perfeição, à completude. Queridos, quando nós temos a consciência de que Cristo habita em nós, nós também podemos dizer, assim como o apóstolo Paulo, que nós nos esforçamos, porque sabemos que o poder da presença de Jesus está operando em nós e através de nós.
Queridos, assim como você, muitas vezes, eu me sinto completamente incapaz, completamente insuficiente no meu crescimento rumo à maturidade cristã. Mas é muito bom que nós nos sintamos assim, queridos. Porque é quando nós nos sentimos dessa forma que nós aprendemos a depender da presença de Jesus em tudo nas nossas vidas. Inclusive no processo de amadurecimento pelo qual todos nós passamos. Inclusive no processo de amadurecimento que os nossos irmãos passam e que nós, por causa da perseverante presença de Cristo, seremos usados como instrumento nas suas mãos. Concluindo, queridos, diante de todas as lutas, diante de todas as dores e dificuldades às quais nós estejamos sujeitos, irmãos, é perfeitamente normal que nós nos sintamos incapazes. Se você for honesto consigo mesmo, você vai perceber o quanto a vida pode ser difícil e o quanto nós nos sentimos despreparados para lidar com as lutas da vida. No entanto, queridos, nós precisamos manter firme a convicção de que Cristo habita em nós. E é por causa da perseverante presença de Cristo em nós que nós podemos ser fortalecidos em meio aos sofrimentos. Nós sabemos que o nosso sofrimento vale a pena, porque nós sabemos que Jesus passa conosco pelo sofrimento. Por causa da presença de Jesus em nós, queridos, nós podemos nos mover à proclamação do Evangelho. Nós não precisamos nos sentir intimidados pela grande responsabilidade da missão, queridos. Nós permanecemos confiantes, porque sabemos que Cristo habita em nós. Quando nós olhamos para quem nós somos, nós percebemos o quanto as nossas virtudes, os nossos méritos são insuficientes, irmãos, o quanto as nossas boas obras são insuficientes. Mas quando nós nos lembramos que a esperança da glória é Cristo em nós, então nós podemos enfrentar o medo da morte por causa da convicção que temos na salvação de Cristo. E por último, a certeza de que Cristo habita em nós, queridos, nos conduz num processo de maturidade espiritual ao ponto de percebermos o poder da presença de Jesus agindo nas nossas vidas, agindo através de nós, para abençoarmos uns aos outros. Que Deus, queridos irmãos, continue a nos dar da sua graça, que Ele nos abençoe e que essa maravilhosa, gloriosa presença de Cristo possa nos encorajar a vivermos, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio aos temores, mesmo em meio às nossas insuficiências, e que assim o Senhor Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque nós sabemos, através da tua palavra, que o Senhor nunca nos abandona, mas ao contrário, sempre percebemos a perseverante presença de Cristo em nós. Por isso, Deus, nós clamamos para que o Senhor nos fortaleça em meio aos sofrimentos, especialmente, Deus, quando nós sofremos por causa da igreja. Age, Deus, com graça nas nossas vidas. Que o Senhor nos capacite, Pai. Deus, nós clamamos para que a tua presença gloriosa, a presença gloriosa de Jesus, nos mova à proclamação do Evangelho, e que aqueles que não conhecem o Senhor venham se converter por se entregarem ao Senhor Jesus. Deus, por favor, afasta de nós os nossos temores, o maior deles, o medo da morte, justamente porque nós lembramos que Cristo em nós é a nossa esperança. Não são os nossos méritos, não são as nossas virtudes, mas Cristo em nós é a nossa esperança. Mas também, Deus, nós clamamos
para que o Senhor nos ajude e console e nos capacite no nosso processo de amadurecer. Que o Senhor nos mostre que é em Cristo que nós de fato amadurecemos espiritualmente. E que assim, Deus, a tua igreja, a igreja do Senhor, cresça, prove da tua graça e prove da maravilhosa e perseverante presença de Cristo. Age em nós, é o que nós pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.